7 razões para frequentar a escola dominical. Igrejas que têm fortalecido os trabalhos da escola dominical têm, em consequência, experimentado um fortalecimento doutrinário. Desde que foi fundada por Robert Raikes, na Inglaterra, no século XVIII, a escola dominical tem levado milhares de pessoas ao conhecimento de Cristo, da Bíblia Sagrada e dos valores espirituais e morais do reino de Deus em todo o mundo. Embora muitos julguem ultrapassada e desnecessária, ou coisa para novo convertido, a verdade é que as igrejas que têm fortalecido os trabalhos da escola dominical têm, em consequência, experimentado um fortalecimento doutrinário e um engajamento no serviço cristão muito maior que aquelas que abandonaram as suas escolas dominicais. Sim, a escola dominical ainda está avivada e promovendo genuínos avivamentos em muitas igrejas pelo mundo. Oferecemos então 7 dentre muitas razões para os membros e congregados da igreja frequentarem e fortalecerem o trabalho de escola dominical. Razão 1. Comunhão entre irmãos. A escola dominical é um lugar de comunhão. Rever os irmãos em Cristo a cada domingo e repartir uns com os outros o pão espiritual da palavra de Deus é algo relevante e renovador. Mesmo quando surgem divergências no decorrer da aula, quando opiniões diversas entram em confronto sobre um determinado tema, não se objetiva estabelecer rivalidades, antes expor o pensamento e elucidar questões difíceis. Numa boa escola dominical, a gente aprende a ouvir e a falar, a perguntar e a responder, sempre prezando pelo amor ao professor e aos demais alunos, visto que são todos irmãos em Cristo. Crianças, adolescentes e jovens que frequentam a escola dominical aprendem desde cedo a se socializarem e construírem amizades que vão levar por toda a vida. Razão 2. Família caminhando unida. Na escola dominical, o ensino é oferecido de acordo com a faixa etária. Claro, isso depende muito da estrutura física e dos recursos materiais e humanos que a igreja local dispõe. Entretanto, geralmente, as escolas dominical se dividem pelo menos em 3 classes: infantil, juvenis e adultos. Cada uma com a sua lição específica, preparada adequadamente para as necessidades daquela faixa etária. Não é maravilhoso que os pais possam ir com seus filhos à escola dominical, onde todos poderão estudar a palavra de Deus numa linguagem e ambiente adequados? A escola dominical auxilia os pais cristãos na formação espiritual de seus filhos. A escola dominical, que começou no século XVIII com as crianças, hoje engloba todas as faixas etárias. Feliz é a família que caminha unida para a escola dominical. Razão 3. Disciplina. A escola dominical nos ajuda a desenvolver disciplina na vida espiritual. Ela nos estimula a ter hábitos espirituais saudáveis, orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, estudar a Bíblia com o auxílio da revista da escola dominical e de outros materiais de apoio, como dicionários, comentários, enciclopédias, pesquisas na internet, entre outras. O bom aluno, assim como o professor, prepara-se durante a semana para a aula de domingo, dedicando um tempo razoável do dia para estudar o tema proposto. Infelizmente, muitos não têm esse hábito, mas é o ideal. E é o que o professor deve estimular em seus alunos: administrar o tempo e as atividades do dia a dia, garantindo que sempre haverá um tempo específico para os devocionais diários e estudos da palavra de Deus. Razão 4. Discipulado contínuo. Há quem diga que não precisa frequentar mais a escola dominical devido ser um crente veterano ou ter alguma graduação em teologia ou noutra área de conhecimento. Entretanto, quem pode dizer que já sabe tudo? Quem será arrogante ao ponto de afirmar que já descobriu todos os mistérios de Deus ou que já domina completamente os assuntos da fé? Só paramos de aprender quando morremos. Enquanto há vida, há aprendizado. Na escola dominical, não apenas novos convertidos são discipulados nas doutrinas rudimentares do cristianismo, mas também os crentes veteranos são instruídos e moldados continuadamente na sã doutrina. Afinal, a escola dominical não aborda apenas assuntos incipientes da fé, mas temas teológicos e éticos e contemporâneos para os quais todos os crentes devem prestar atenção.
Obreiros, lideranças e pregadores veteranos ainda têm muito o que aprender de Deus e da sua palavra, pois, como dizemos, o poço é fundo. Razão 5. Interação no aprendizado. Há muitos cultos de ensino na igreja, mas a escola dominical é o culto de instrução que propicia a interação entre o professor e os alunos, de modo que não seria possível num culto de doutrina à noite, por exemplo. Os alunos podem perguntar, comentar, responder, ler textos bíblicos, apresentar trabalhos em equipe, participar de dinâmicas de grupo e se envolver na aula para construir o ensino junto com o professor. Numa boa escola dominical, o professor nunca fala sozinho, do começo ao fim, mas envolve os alunos porque sabe que também tem muito a aprender com eles. Razão 6. Crescimento intelectual e espiritual. A escola dominical é multidisciplinar. Nela aprendemos de tudo um pouco, sempre a partir do estudo da palavra de Deus. Aprendemos um pouco de gramática, de história, de geografia, de hermenêutica, de ética, de filosofia, de teologia. Desenvolvemos ainda o hábito da leitura, escrita e exposição oral. Por isso dizemos que a escola dominical é a roda dos esclarecedores. Até mesmo a timidez e a inibição para falar em público vão aos poucos dando lugar à coragem e intrepidez. Tanto pela interação e conhecimento obtidos na escola dominical, como especialmente pelo auxílio do nosso grande professor, o Espírito Santo, que é capacitador. É tão importante o preparo intelectual, teológico e doutrinário que a escola dominical oferece aos membros da igreja, que alguns seminários teológicos em nosso país já consideram que 2 ou 3 anos de escola dominical bem frequentada equivalem a um curso básico de teologia. Se puder comprovar que frequentou por este período a escola dominical, o aluno já entra direto no curso a nível médio. Razão 7. Preparo para o serviço. Todo bom pregador, pastor, teólogo, escritor, missionário, compositor, cantor, músico e líderes em geral foram ou são alunos da escola dominical. A escola dominical, com ensino contínuo e temas diversificados, tem contribuído para a formação de muitos obreiros valorosos para a obra de Deus. Afinal, quem cresce com os pés firmados na sã doutrina, cresce preparado para servir da melhor forma e para enfrentar as maiores intempéries da vida. Por trás de um bom líder, há sempre uma dezena de bons professores da escola dominical que forjaram o seu caráter, moldando-o pelo ensino persistente das Escrituras Sagradas. Concluindo, e você, já frequenta a escola dominical da sua igreja? Sabemos que nem todas as escolas dominicais são perfeitas, e há muitas delas pelo país necessitando de sérios ajustes em termos de estrutura, organização e métodos de ensino. Todavia, você pode ser um mero observador, que fica ao longe vendo o que vai acontecer, ou pode escolher fazer parte da mudança, oferecendo sugestões, dando contribuições, ou até mesmo se oferecendo para ajudar na coordenação ou no ensino. Quem sabe não há um superintendente de escola dominical adormecido dentro de você, ou um dinâmico professor precisando ser despertado? Você não ouviu tudo isso aqui por acaso. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, está escrito: desperta o dom que há em ti.